Vamos nos sentando confortavelmente, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa, que já há tanto tempo está preparando o ambiente para que o nosso encontro transcorra dentro da normalidade. Também os nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda, que propiciaram que o nosso dia pudesse transcorrer dentro da normalidade e pudéssemos estar aqui hoje, então, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, para estudar essa doutrina que tanto nos auxilia, nos ilumina e nos auxilia na nossa caminhada espiritual. Pedimos agora, se chegamos aqui acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que eles possam carinhosamente ser recolhidos junto ao corpo mediúnico dessa casa, onde possam então estar recebendo agora os primeiros atendimentos que se fizerem necessário. Também todos aqueles irmãos que foram trazidos aqui pela equipe espiritual, para que também participassem desse encontro, que sejam todos muito bem-vindos e que esperamos que eles possam tirar tanto proveito quanto nós mesmos esperamos tirar. Então, muito gratos, vamos dar por aberto esse encontro dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então, nós vamos ver um audiovisual agora, que é relacionado às questões que já falamos tanto aqui nos nossos encontros, que é a questão da transição planetária. Tá? Então, o vídeo vai transcorrendo e a gente vai fazendo alguns apontamentos, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar o braço aqui, que o Zanirati para daí o vídeo e a gente tenta responder da melhor maneira possível, tá? Alguma dúvida que qualquer um de vocês tenha. Meu Deus, Mentor Lúcius, que imensidão é essa? Saímos do nosso sistema solar? Olhe o tamanho daquelas árvores. Parecem arranha-céus. Tudo aqui é gigante. Sinto-me uma formiga. Sim, André. Estamos muito distantes da Terra. Este é o planeta Quiron, uma superterra, como chamam os astrônomos. Sua massa é 5 vezes maior que a do nosso antigo lar. Por isso, a gravidade aqui é intensa. E a biologia se adaptou a essas proporções. Tudo aqui é excessivo. A vida aqui explode em força bruta. É bonito, mas sinto uma vibração selvagem. Não há cidades. Não vejo luzes elétricas. Não há civilização tecnológica ainda. Estamos num estágio análogo à pré-história terrestre, mas numa escala muito maior. Este é um mundo jovem, fervilhando de energias primárias. É aqui que os exilados da Terra estão recomeçando. Mentor, cuidado! Olhe aquela fera. Parece um monstro jurássico. E... espere. Aqueles humanos enfrentando a fera, eles são enormes. São gigantes. Observe bem. Devido à gravidade e ao tamanho do planeta, os corpos físicos aqui desenvolveram-se com grande estatura e musculatura. São corpos rústicos, preparados para a sobrevivência física, não para o intelecto refinado. Os espíritos exilados da Terra estão reencarnando nesses corpos de gigantes. Lá na Terra, eles usavam ternos, frequentavam festas, viviam no ar-condicionado. Aqui, eles precisam usar a força bruta para não serem devorados pelas feras. Que contraste terrível! Ter a mente de um homem moderno, mas estar preso num corpo primitivo, cercado por monstros.
É a lei de causa e efeito, meu filho. Eles usaram a inteligência na Terra para predar seus irmãos mais fracos. Agora, vivem num mundo onde eles são a caça. Eles precisam desenvolver a coragem e a união para dominar estas bestas, já que não souberam dominar a besta interior do egoísmo quando tiveram chance. Estamos dentro da morada deles. É uma caverna imensa. Sinto uma angústia neles, mentor. Uma revolta. Eles sabem que não pertencem a este lugar? Inconscientemente, sim. O perispírito deles guarda as impressões de um mundo mais suave. Eles olham para essas mãos grossas, para esses corpos pesados e sentem que são estranhos no ninho. A revolta é comum nos primeiros séculos. Muitos enlouquecem. Outros tentam dominar o grupo pela força, repetindo os erros da Terra. Mas a natureza de Quiron é implacável. Ou eles colaboram para enfrentar as tempestades e os predadores gigantes, ou perecem. Então o sofrimento vem da luta contra o ambiente? Vem do ambiente e da limitação do corpo. Imagine um grande pianista reencarnado num corpo cujos dedos são grossos e duros, incapazes de tocar. Imagine um cientista num cérebro que só processa instintos de caça. Essa prisão na carne densa é o que vai amaciar o orgulho deles, André. Até que aprendam que a verdadeira superioridade é a do espírito, não a do corpo ou da posição social. Olhe lá. Eles estão construindo uma proteção. Estão trabalhando juntos. Sim, eis o início da redenção. A inteligência que trouxeram da Terra está começando a despertar. Eles vão ensinar a este mundo a agricultura, a arquitetura, a lei. Eles vão domesticar este planeta gigante. Serão os deuses e heróis das lendas futuras deste povo. Ao transformarem Quiron num lugar melhor, estarão transformando a si mesmos. Um dia, quando tiverem domado este mundo hostil, através do trabalho e do amor, terão permissão para voltar à Terra, ou ascender a mundos felizes. Lúcius e André estão em um plano espiritual elevado, num tipo de observatório. Diante deles, uma espécie de portal ou espelho mostra imagens da Terra atual. Eles observam com serenidade, mas André está curioso. Mentor Lúcius, onde estamos agora? A vibração aqui é tão leve e estamos vendo a Terra lá embaixo. Estamos nas esferas de planejamento, André. Daqui, os benfeitores acompanham a marcha da humanidade. Hoje, vamos usar este espelho do tempo para observar o passado recente de um de nossos irmãos. O espelho mostra uma cena na Terra. Um escritório de advocacia ou corporativo extremamente luxuoso, no topo de um arranha-céu. Marcos está assinando documentos e falando ao telefone, demitindo pessoas sem piedade para aumentar lucros. Quem vamos observar? Aquele espírito que você viu na sua última viagem. Lembra-se do líder dos gigantes na caverna de Quiron? Aquele que desenhava estratégias na parede de pedra? Sim, o mais forte, o mais revoltado. Pois bem, vamos ver quem ele era na sua última encarnação na Terra, antes do exílio. Observe. O nome dele era Marcos. Nossa, que ambiente pesado, apesar do luxo. Ele parece muito poderoso, Lúcius, muito inteligente. E ele era, André. Marcos possuía uma inteligência brilhante. Era um estrategista nato. Trouxe de outras vidas uma capacidade de raciocínio invejável. Ele construiu impérios financeiros, gerava empregos, movia a economia. Aos olhos do mundo, um homem de sucesso. Mas se ele era útil ao progresso material, por que foi exilado? A Terra não precisa de gente inteligente? Precisa. Mas a nova Terra precisará de inteligência guiada pelo coração. Observe a aura dele, André. Veja as cores. Ele usava inteligência apenas para o eu. Marcos via as pessoas como números, como degraus para sua ascensão. Ele sabia que suas decisões causavam fome e desespero em milhares de famílias, mas isso não lhe tirava o sono. Ao contrário,
Ele sentia prazer no poder de controlar destinos. O orgulho, André. O orgulho cristalizado. Essa foi a primeira âncora que ele prendeu em seus próprios pés. O espelho mostra outra cena. Marcos está mais velho. Ele recebe um relatório sobre um desastre ambiental iminente causado por sua empresa. Ele tem a opção de gastar bilhões para evitar mortes ou ocultar o relatório e lucrar mais. Ele amassa o relatório e ordena o silêncio. Meu Deus! Ele sabe que vai causar uma tragédia e escolheu o dinheiro? Mentor, ele não teve chances de mudar? Ninguém avisou a ele? A misericórdia divina nunca falha, meu filho. Ele teve inúmeras chances. Teve a intuição durante o sono, trazida por seu anjo guardião. Ele acordava e chamava isso de bobagem sentimental. Teve amigos que tentaram aconselhar. Ele os afastou, chamando-os de fracos. Teve a dor de doenças na família, para tentar amolecer seu coração. Ele se revoltou e usou o dinheiro para tentar comprar a saúde. Este momento que vimos agora foi o ponto de virada. Foi quando ele disse um não definitivo à fraternidade. Ao escolher conscientemente o lucro sobre a vida humana, ele densificou seu perispírito de tal forma que a conexão com a Terra começou a se romper ali mesmo, ainda encarnado. Quando Marcos desencarnou, vítima de seus próprios excessos, ele não encontrou a luz. Ele acordou nas zonas umbralinas, cercado pelas formas pensamento que ele mesmo criou. Ganância, poder, crueldade. Ele tentou dar ordens aos espíritos sofredores como fazia na Terra. Foi ridicularizado. Entrou em profundo desespero e revolta contra Deus. E foi aí que decidiram mandá-lo para Quiron? Não houve um tribunal com martelo, André. Entenda a física da coisa. A Terra está mudando sua frequência. Está ficando mais rápida, mais sutil. O perispírito de Marcos, carregado de ódio, orgulho e materialismo, tornou-se pesadíssimo, muito lento. É como tentar misturar óleo e água. A própria psicosfera da Terra começou a expelir a vibração dele. E, ao mesmo tempo, a psicosfera densa, primitiva e bruta de Quiron começou a atraí-lo, por afinidade. Ele precisava de um mundo onde a força bruta e a luta pela matéria fossem a lei, porque foi essa a lei que ele escolheu viver. É muito triste, mentor. Um espírito tão capaz. Sim, é triste, mas é justo e é pedagógico. Em Quiron, no corpo de gigante, ele terá que usar sua inteligência para sobreviver, não para explorar. Lá, ele aprenderá a valorizar a cooperação, porque sem ela, ele perece. É o amor de Deus ensinando pelo caminho mais difícil, já que o fácil foi rejeitado. Fazer alguma colocação, alguma coisa? No começo da Terra, como ele diz, cara, tem pelos estudos aqui, eles descobrem ossos de gigante aqui. Então a Terra, ela começou com essa psicosfera pesada e esses foram antes ainda dos antepassados, também foram gigantes, porque em Israel tem campos lá de ossos gigantes e tinha os Nefilins. Isso, aquelas histórias, como ele diz, no futuro parece um sonho de Deus. Esse era a Terra, foi assim. Só que nós não éramos expurgados dos planetas. Nós aqui. Nós éramos terráqueos mesmo. Porque senão nós não estaríamos nem aqui mais. Sim. E esses inteligentes que estão sendo expulsos para lá, eles vão ajudar lá o planeta. Assim como... Não, expulso não. Tu não está mais... A Terra está te... É porque a Terra está ficando mais leve. Assim como nós já fomos Quiron no passado, é isso? Isso. O que o nosso irmão está querendo colocar. E tivemos espíritos que vieram ajudar na nossa formulação. Eles vieram de um orbe chamado Capela. São os exilados de Capela. Tem até um livro que conta a história bem disso. Então, mas nesse caso, isso é providência divina, tá? Porque a gente sabe que se no nosso planeta, no tamanho do nosso planeta, tivesse 5 vezes mais gravidade que tem,
nós não seríamos gigantes, seríamos anãos, que a gravidade iria nos esmagar, então seríamos corpos densos, porém baixos. Ali no planeta, mesmo tendo 5 vezes mais gravidade, eles são gigantes pelo tamanho, pela massa. Nós já falamos isso lá no livro anterior, né, no livro dos Espíritos, que a biologia, o nosso corpo é adequado ao nosso planeta, assim como aqueles corpos são adequados àquele planeta. E vocês vão ver adiante que o que acontece. Nós já falamos que Jesus teve que fazer, né, a evolução perispiritual dele, ao contrário, não a evolução espiritual, perispiritual. O espírito não regride nunca. Mas por quê? Para ele conseguir reencarnar aqui entre nós, quando esteve, tá? No caso, o que vai acontecer ali? Esses espíritos e aqueles corpos vão ter que sofrer uma engenharia genética por parte da espiritualidade, para que esses espíritos que estão sendo exilados daqui possam reencarnar lá, entendeu? Então vocês vão ver isso mais adiante. Mas por quê? Os corpos são grandes pelo tamanho do planeta e não só pela gravidade, porque se tivesse só a questão gravitacional, eles teriam que ser anões. Alguém quer fazer mais alguma? E como a gente também está vendo ali na nossa aula, a questão da importância do véu do esquecimento, porque esses irmãos vão auxiliar no desenvolvimento de Kiron, né, através desse conhecimento inconsciente que eles têm, e por isso também essa importância, né, porque eles precisam esquecer disso, mas para passar por essas provas, né? Lembra, Norma, que tu perguntava sobre a questão por que o véu do esquecimento? Aí está o exemplo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Inclusive aquelas árvores que tem nos Estados Unidos, as sequoias, né, são a prova viva até hoje. Aquelas eram pequenas, na época da Terra. Sim, sim. Então, Kiron é como o planeta Terra, só que para espíritos que precisam evoluir muito, é isso? É um planeta primitivo. É o primitivo. Pelo que vocês devem ter já colocações nas aulas de vocês de mediunidade que nós não... É que assim, existem classificações. O planeta que recebe esse tipo de espíritos, não só os exilados, mas como nosso irmão falou, existem espíritos nativos ali já, porque vocês viram que já existe hominídeos ali. E eles vão evoluir, que nem na Terra. Não se encontrou o elo perdido, porque existiam hominídeos na época, né? Mas não se conhece o Homo sapiens, né? O primeiro que se tem é o Homo erectus, mas naquela transição entre o Homo erectus e os hominídeos, que seriam os macacos, não se achou ainda, falta o elo que faz a sequência da evolução. Aí, provavelmente, nesse planeta, quando a ciência evoluir, eles vão faltar o elo, porque vocês vão ver que a espiritualidade depois vai ter que fazer engenharia genética nesses corpos para eles se tornarem compatíveis aos espíritos que vão reencarnar. Se lembra que nós falamos que Maria, ela é importante, não porque ela foi, né, a mãe de Jesus. Ela foi mãe de Jesus porque ela já era importante. E aqueles corpos tiveram que ser compatíveis para poder receber espíritos de tanta elevação espiritual. Vocês vão ver que eles vão fazer ali engenharia genética também. Mentor Lúcius, a densidade aqui é insuportável. Parece que o ar é feito de piche. Onde estamos? Isso ainda é a Terra? Sim, André. Estamos nas crostas inferiores, as zonas abissais. Aqui se escondem as organizações que tentam impedir a transição planetária. Eles sabem que o tempo deles acabou e, por isso, tentam ancorar
suas cidades trevosas na crosta, para não serem levados pelo expurgo. Eu vejo muralhas? Parece uma fortaleza medieval lá embaixo. São fortalezas mentais, sustentadas pelo hipnotismo coletivo. Mas hoje, André, essas muralhas vão cair. Olhe para o horizonte, eles estão chegando. Salve, comandante Elias. A paz do Cristo esteja com sua legião. Salve, Lúcius. Estamos prontos para a incursão. O perímetro já está cercado. Jovem, mantenha sua vibração elevada. O que você vai ver hoje não é crueldade, é saneamento. Comandante, por que é preciso um exército? Deus não poderia apenas levá-los? Deus respeita o livre-arbítrio, mas também protege os inocentes. Estes irmãos que vamos retirar hoje são quistos no corpo da Terra. Eles são peritos em manipulação energética. Eles usam a energia vital de encarnados e desencarnados para se chumbar no solo terrestre. Se a lei de afinidade fosse atuar sozinha, demoraria séculos para desgrudá-los. A Terra não tem mais esse tempo. Nós somos os cirurgiões. Vamos cortar os laços que eles criaram e encaminhá-los para as naves de transporte. Olhe! As paredes estão derretendo! E aqueles seres de capas escuras? Eles estão tentando atacar os guardiões com raios vermelhos. É o duelo mental, André. Mas a luz condensada é sempre mais forte que a sombra. Observe o comandante Elias. Irmãos da Sombra, a resistência é inútil. O ciclo de exploração acabou. A misericórdia divina lhes oferece um novo recomeço. Não na terra, que vocês feriram, mas em um solo onde poderão expiar seus crimes trabalhando. Adormeçam agora. Eles dormiram imediatamente, mentor. Parece que foram desligados. É um choque anímico controlado. Eles precisam ser adormecidos para serem transportados. Acordados, eles destruiriam as naves com sua mente desequilibrada. Eles só acordarão em Quiron, já reencarnados ou preparados para a reencarnação nos corpos primitivos. Lá, sem a memória de sua magia negra, terão que reaprender a humildade. São milhares, mentor. É triste vê-los assim, amontoados, saindo de casa. Não sinta pena, André. Sinta esperança. A Terra respira aliviada a cada uma dessas naves que parte. Sem a influência mental destes líderes, milhões de encarnados na Terra vão sentir um alívio imediato. Vícios vão diminuir, guerras vão perder força. Nós estamos limpando a casa para que a era de regeneração possa entrar. Obrigado, guardião. O trabalho de vocês é a garantia da nossa paz futura. Nós já falamos várias vezes nos nossos encontros que o nosso planeta já deveria ter regenerado há muito tempo. São esses irmãos que estão causando tudo isso que a gente está vendo no nosso dia a dia, que estávamos até comentando antes, porque eles não querem que o planeta regenere. Porque eles sabem que assim que o planeta regenerar, automaticamente eles vão ser expurgados. Então, esses irmãozinhos que foram expurgados do umbral e foram levados para Quiron são os que não tiveram a última oportunidade aqui. E o que a gente está vendo, né, que a gente já conversou nas aulas, por isso que a gente está no ápice da transição planetária de provas e expiações para regeneração, porque a gente está vendo tantas guerras, tanta maldade, que a gente chama, né, tanta injustiça. E como a gente já comentou, até o umbral está com uma energia melhor do que atualmente a gente tem na Terra. Porque Deus também é muito misericordioso e nesse momento Ele permitiu que esses irmãos também encarnassem aqui na Terra como uma última oportunidade, ao contrário desses, né, que já foram expurgados diretamente para Quiron.
Então, como o Gerson falou, desses exemplos que a gente tem, se eles não, digamos, passarem nessa prova, o próximo caminho vai ser Quiron para eles. Inclusive, eles estão capitaneando vários países, né? No momento, nesse momento que eles estão passando. É justo. Então, isso aí demonstra que os magos negros, no caso, né? São magos negros esses aí. Estão influenciando, por isso que está acontecendo todas essas tragédias e... Sim, aqui, tudo que está acontecendo, as guerras. A influência deles, né? Com certeza. E as pessoas, esses líderes mundiais que deixam se influenciar por eles, têm o livre-arbítrio também. Vão ser responsabilizados, não vai ser só os magos negros que vão ser degradados, né? Essas pessoas que são responsáveis por tudo que está acontecendo no planeta, que estão encarnados hoje, quando chegar o momento de desencarne deles, eles vão ser degradados também, automaticamente, para aquilo. O que eu observo, assim, é que a coisa está... Tipo, eles estão se sentindo ameaçados, estão vendo que está havendo um combate da espiritualidade e eles estão meio que acelerando a que aconteça essas o último suspiro, né? E quando a gente diz aqui que tem essas guerras, mas que muita gente inocente morre, entre aspas, quer dizer que essas pessoas que a gente acha que são inocentes, elas têm muito a pagar, então, por causa de outras vidas, é isso, por isso que elas vão para outro lugar? Não necessariamente, são os líderes, né? São as pessoas que nem o Marcos lá no início, que assinam os papéis. Porque as guerras começam assim, alguém assinando um papel. Sim, mas aqui morre muita gente. Mas é que não tem, é inevitável. De repente... porque a gente não sabe quem é quem. Se de repente explode uma bomba ali, não tem como não desencarnar, né? A gente está aqui na bomba. Agora, responsável por todos esses desencarnes são as pessoas que ordenaram, que executaram essa ordem. Sim. E a gente também sabe que não há injustiças, né? Essas pessoas também que estão sofrendo nessas guerras também estão passando pelas suas provas e expiações também, né? Porque sofre quem vai, sofre quem fica. É um ciclo interminável. Resumindo. Vai terminar. Mentor Lúcius, são milhares. Eu vi como eles lutaram para não entrar nessas naves. Eles gritavam que eram reis, imperadores das trevas. Para onde eles estão indo exatamente? Eles estão indo para o único lugar que vibra na mesma frequência que seus corações endurecidos, André. Olhe para frente. Eles estão chegando a Quiron, a nova casa. Aqui, a densidade é tão grande que funciona como uma gaiola de chumbo para a mente. Observe a descida. Na Terra, no plano do umbral, esses espíritos eram poderosos. Eram magos negros. Com a força da mente, criavam castelos ilusórios, hipnotizavam suas vítimas, plasmavam armas e monstros. Eles se achavam deuses. Eles vão atacar os habitantes locais, Lúcius? Se eles têm esse poder todo, vão escravizar os primitivos de Quiron. Aí está o segredo da misericórdia divina, meu filho. A lei aqui é outra. Acompanhe o desembarque. Eles estão rastejando? Por que não voam? Por que não atacam os guardiões? Sinta a atmosfera, André. O ar aqui é pesado, carregado de magnetismo primitivo. No umbral da Terra, a matéria mental é plástica, obedece ao pensamento. Aqui, a matéria é bruta, rígida. Veja aquele ali. Era um poderoso hipnotizador na Terra. Ele está tentando plasmar uma espada, tentando mudar sua aparência para assustar. Mas nada acontece. Em Quiron, o pensamento não molda o ambiente instantaneamente. A magia deles acabou. Pela primeira vez em séculos, esses tiranos sentem algo que julgavam ter superado: o medo. Eles não são mais predadores. Agora,
São apenas náufragos em um mundo hostil. É patético. Eles parecem crianças perdidas, sem os poderes mentais. O que sobra deles? Sobra a verdade, André. Sobra quem eles realmente são, sem as máscaras do poder. Agora, eles terão que lidar com a natureza. E a natureza de Kiron não negocia. O que é aquilo? A fauna local. Criaturas gigantescas, bestas primitivas. Esses espíritos, que antes assombravam os encarnados na Terra, agora terão que correr e se esconder como presas. A humildade que não aprenderam pelo amor, aprenderão pela sobrevivência. Eles precisarão uns dos outros. O orgulho isola, mas o medo une. Para sobreviverem nessa selva, terão que formar tribos, colaborar, redescobrir a fraternidade da maneira mais rústica possível. Então esse é o destino deles? Ficar fugindo de monstros para sempre? Não para sempre. Apenas até que seus perispíritos, corpos espirituais, sejam modificados pela energia do planeta. Em breve, a fadiga os vencerá. Eles adormecerão um sono profundo e esquecerão quem foram. E então, renascerão. Eles voltarão como os filhos desta terra, gigantes, fortes, mas sem a memória do mal que praticaram. Terão a chance de usar sua inteligência, que antes usavam para o mal, para domar o fogo, inventar a roda, construir a civilização deste novo mundo. Deus não cria o inferno eterno, André. Deus cria a escola. E para alguns alunos rebeldes, a melhor sala de aula é a pedra bruta. É meio assustador, porque ou a gente vai para o umbral ou a gente vai para Kiron, né? Umbral ainda tem vários níveis. Mas é preferível que umbral. Claro, umbral, né? Com certeza, mas ninguém sabe, né? Exatamente, claro. Depende do nosso desempenho aqui, né? Depende do nosso livre arbítrio. Do que a gente está fazendo, né? Exatamente. E a gente aprende pela dor, pelo amor ou pela dor. Sempre é o amor, né? Mas a gente não aceita o amor, acaba sendo a dor. Eu acredito que nós aqui, por exemplo, a gente vai para o umbral. Esperamos que sim, né? Não, acho que o comportamento, a atitude nossa, por enquanto, acho que está dentro do umbral aí, né? Nós podemos ser mornos, que vai ser o próximo capítulo. Tá? Mas é interessante dizer que quando eles chegaram em Kiron ali, eles continuam conscientes do que eles eram. Sim, no Só início, que vendo que não tem mais nenhuma possibilidade de, no caso, o poder mental deles, de ser usado naquele planeta. Então eles tomam consciência de onde eles estão, para depois renascer. Sim, claro. E outra coisa, né? Existe também o livre-arbítrio aí. Muitos se recusam. Te lembra que ele fala lá no início? Muitos vão chegar a reencarnar, já vão reencarnar diretamente, mas muitos não. Por que não? Porque o livre-arbítrio deles não permite. Vocês repararam que eles são espíritos, mas eles estão fugindo dos monstros. Eles estão tão calcinados no mal que o perispírito deles é muito denso. Nesse planeta, eles são quase semi-humanos. O corpo espiritual se confunde com o corpo material. Ele não é material, mas ele está tão calcinado no mal, tão denso, que ele é como se fosse... Tu viu que eles têm medo do monstro, eles fogem dos monstros, entendeu? Porque eles ainda, exatamente como a Carla falou, eles ainda não estão com o véu do esquecimento. Por quê? O véu do esquecimento vai chegar só quando? Quando eles reencarnarem. Até isso acontecer, eles sabem quem eles foram e sabem, inconscientemente eles sabem por que eles estão aí. Esse é o ponto que nós temos que mais prestar atenção, se nós não somos mornos. Lúcio e André observam de um ponto alto.
A planície abaixo começa a ser preenchida por uma multidão infinita de espíritos. Mentor, é impressionante. No outro dia, vimos as naves prisão trazendo os magos negros. Era uma energia pesada, de guerra. Mas hoje, olhe isso. São milhões. Parece uma migração bíblica. Quem são eles? Não são os líderes das trevas que vimos ser capturados por Elias. Aqueles rebeldes não suportariam a luz que vai descer aqui hoje. Fugiriam para as fendas mais profundas. Estes aqui são os mornos, os egoístas, os vaidosos e também aqueles que se deixaram levar pelos vícios. São nossos irmãos da Terra que, infelizmente, não atingiram a média vibratória. O magnetismo da nova Terra os repeliu naturalmente para cá. Eles parecem tristes, confusos. Vejo famílias, vejo jovens, idosos. Eles sabem que não estão mais na Terra? A maioria ainda dorme um sono hipnótico. Vão acordar em breve, achando que ainda vivem, mas notarão que o sol é diferente, que o ar é pesado. Mas antes que o véu do esquecimento cubra suas mentes para a nova encarnação, eles receberão o viático, o último alimento espiritual. Espíritos de luz, trabalhadores de Jesus, começam a organizar a multidão. Eles não usam armas ou redes, mas emitem ondas de calma. A histeria coletiva diminui. A atmosfera mudou. Aquela angústia de fim de mundo está sumindo. Lúcius, estou sentindo uma paz que nunca senti nem na Terra. O que está acontecendo? A espiritualidade maior não despeja seus filhos no lixo, André. Isso é uma transferência de escola, não um abatedouro. Os magos negros rejeitaram qualquer ajuda, escolheram a dor. Mas esta multidão, ela ainda tem ouvidos para ouvir, se a mensagem for de amor. Prepare-se. O governador espiritual da Terra, que também tutela este mundo novo, vem dar as boas-vindas. O céu de Quiron se abre num vórtice dourado. A luz é tão intensa que projeta sombras longas nas rochas vermelhas. A multidão de exilados olha para cima, instintivamente. É ele. Ele não abandonou os reprovados. Nunca abandona. Ele desceu aos infernos por nós. Por que não viria a Quiron? Escute, André. Ele vai falar à consciência deles. Filhos do meu amor, por que chorais a perda do paraíso que vós mesmos rejeitastes? A terra segue seu curso para a luz e vós, por sintonia, buscais agora pouso compatível com vossos corações. Não vedes castigo nisto? Vede oportunidade. Aqui, neste solo virgem e rude, tereis a bênção do esquecimento e o suor do trabalho. Vós sereis os pais e as mães desta nova humanidade. A luz de Jesus mostra flashes do futuro, esses espíritos reencarnando nos corpos primitivos. Como Gerson tinha falado, Jesus teve que baixar o seu padrão vibracional, para reencarnar aqui na Terra, e por isso que ele acabou cegando Paulo às portas de Damasco, porque quando ele voltou a toda a sua plenitude espiritual, quando ele apareceu para Paulo, por isso que a luz dele cegou Paulo totalmente, ao contrário do que aconteceu quando ele ressuscitou, e apareceu para Maria, sua mãe, e a Maria Madalena. Também, lembra que a gente comentou dessa questão? Descobrindo fogo, construindo as primeiras cabanas, ajudando uns aos outros contra as feras. Os que se julgaram sábios na terra, aqui reaprenderão a simplicidade. Os que se julgaram poderosos, aqui dependerão da força do braço e da união com o irmão para sobreviver. Eu vos prometo, não estareis sós. Enviarei meus missionários, e quando vossa dor houver lapidado o orgulho, e vossa saudade houver acendido a chama do amor, eu mesmo estarei convosco novamente. Coragem. O exílio é a ponte de volta para casa. Uma onda de energia balsâmica varre a planície. Os exilados, antes apavorados, agora adormecem serenamente no chão, prontos para serem encaminhados ao processo de reencarnação. Eles dormiram. Parecem crianças agora. Mentor, e aqueles outros? Os magos negros da nossa última observação?
Eles viram isso? Não, André. A sintonia deles não permite ver o Cristo. A luz dele, para eles, seria fogo que queima. Eles estão nas cavernas profundas, na escuridão que escolheram. Vão ter que aprender com a dor da pedra e da fera. Mas estes aqui, estes receberam a semente da esperança. Quando acordarem nos corpos de gigantes, no meio da selva perigosa, algo no fundo da alma deles vai lembrar: eu não estou sozinho. Essa é a diferença entre a rebeldia consciente e a ignorância. A misericórdia divina reúne, mas a lei de afinidade separa. Em Quiron, a geografia reflete o estado moral. Lúcius, esse lugar é insuportável. O vento parece cortar. Quem foi mandado para cá? Aqui estão os inconformados, André. Os antigos magos negros. Veja. Eles parecem sólidos. Eles sentem frio? O perispírito deles está tão carregado de energias densas da Terra que nesta atmosfera pesada de Quiron, eles quase tangenciam a matéria física. Sim, eles sentem o frio, a areia cortante, a sede. Não é vingança, André, é a física. A vibração deles exige esse ambiente rústico para quebrar a casca do orgulho. Eles ficarão neste deserto por muito tempo, aprendendo a humildade da sobrevivência. E aqui? O clima é menos agressivo, mas que tristeza profunda. Este é o Vale da Espera. Aqui estão os bilhões de mornos, aqueles que não fizeram o mal deliberado, mas viveram apenas para si mesmos. Eles não precisam da dureza do deserto, mas precisam do tempo. Em breve, eles começaram a formar as primeiras colônias espirituais, mas agora ainda estão demasiadamente chocados para cumprirem esse intento. Eles estão se lembrando da Terra? Constantemente. A erraticidade para eles é um período de luto. Eles lembram de suas casas, seus carros, seus cargos, coisas que não existem aqui. É um processo de desapego forçado. O perispírito deles precisa esquecer a sofisticação da Terra para aceitar a simplicidade bruta de Quiron. Aqui entra a parte mais fascinante, relatada nos livros de Chico Xavier. Não basta o espírito querer nascer. O corpo físico precisa ser compatível. Os habitantes originais de Quiron são gigantes primitivos, com cérebros preparados apenas para instintos básicos: comer, dormir, reproduzir. São basicamente animais. Como colocar a mente de um engenheiro, de um professor ou de um político da Terra dentro desse corpo sem queimar o cérebro biológico? Observe, André. Aqueles seres de luz não são deste planeta. São especialistas enviados de esferas superiores. O que eles estão fazendo com aquele primitivo? Estão fazendo enxertia espiritual. Estão alterando a genética sutil da raça nativa. Eles precisam expandir a capacidade craniana, refinar o sistema nervoso. Se um espírito da Terra reencarnasse nesse corpo agora, a voltagem mental dele destruiria o sistema nervoso do gigante. É um trabalho de séculos. Eles preparam o molde biológico. Ao mesmo tempo, os espíritos exilados que estão em diferentes pontos de Quiron estão tendo seus perispíritos adaptados, interagindo com o ambiente espiritual do planeta para caberem nessa nova forma. É um ajuste de duas vias. A biologia sobe um degrau, o perispírito dos terráqueos também começará a moldar lentamente
os corpos físicos dos primatas de Quiron. Eles começaram a assumir cada vez mais a forma humana, pois o espírito molda o corpo físico em uma via de mão dupla. Assim como os capelinos ajudaram a moldar o Homo erectus até a formação dos sapiens, os terráqueos ajudarão na modificação estrutural dos Homo quirianos primitivos. É assim que cada mundo contribui para a evolução universal. Eles estão horrorizados, Lúcius. E quem não estaria? Imagine sair de um apartamento em Paris ou Nova York e descobrir que seu próximo corpo será aquele, peludo, gigante, vivendo em cavernas. Mas é necessário, André. A erraticidade vai durar até que esse horror se transforme em resignação. Eles só reencarnarão quando aceitarem que aquela é a única embarcação disponível para a sua evolução. Era o que eu estava pensando, bem a próxima. Bem está dizendo, na realidade, tu vai retroceder para poder ir para frente, né? Mas a evolução espiritual não. Tá? Não tinha, né? Evolução ali. Não, o teu conhecimento todo vai ficar contigo ainda. E é isso que vai fazer ajudar a evolução do planeta, assim como os capelinos ajudaram a nossa. O que vai ser estagnada a nossa evolução espiritual? O que eles vão retroceder é a forma perispiritual. Lembra que uns livros que Jesus demorou 10 mil anos, 5 mil anos, 1000 anos, revertendo, recriando, na realidade, no caso de Jesus, o perispírito que Jesus não tinha mais, porque Jesus não precisava mais reencarnar. Então ele teve que recriar, então ele fez ao contrário, mas isso a forma perispiritual. Então o que eles vão fazer agora? Ele vai ter uma média, eles vão melhorar geneticamente os corpos, para poder aceitar esse novo espírito, e o espírito vai ter que ter o perispírito dele adaptado. Quando nós evoluirmos para um planeta melhor que o nosso, o perispírito perde densidade, certo? Ele fica mais sutil. Agora, como nós estamos indo para um planeta que ele é mais denso, o que acontece? Nosso perispírito tem que ser mais denso. E o perispírito só serve para isso. Ele é um órgão, digamos, um corpo espiritual, que quando nós atingirmos a nossa plenitude, ele não tem mais utilidade nenhuma para nós, porque nós não vamos mais precisar reencarnar. Ele é um instrumento que o espírito precisa para poder reencarnar. Eles não estão falando, é aquilo que eu sempre digo, se a gente não conseguiu ascender a 4ª série, se a gente não foi aprovado, a gente não esquece o conhecimento que a gente teve em toda a 3ª série. Nós vamos ter que repetir a 3ª série, certo? Mas, na realidade, o conhecimento nós já temos. E outra coisa, esse planeta hoje, ele é primitivo. Mas com a chegada desses seres, o que ele vai ser? Expiação e provas. Ele vai evoluir também. Quando a Terra evoluir agora com a saída desses espíritos, e esses vão receber a chegada de outros, ele vai evoluir para um planeta de primitivo para expiação e provas. A Terra vai evoluir de expiação e provas para mundo regenerador. E essas pessoas que estão saindo para Quiron, outros planetas que estão evoluindo na nossa frente, de regeneração, evoluindo a planetas felizes, tem muitos lá que também não conseguiram fazer a lição de casa, digamos assim, não conseguiram atingir aquela média que ele fala ali do planeta. Então, eles também vão ser degradados desses planetas para a Terra, que vai ser regenerada. Aí vocês vão dizer, tá, mas a Terra é regenerada. E para eles, não. Para eles é uma regressão, ao passo que esses espíritos estão sentindo ali em Quiron. Tudo é uma questão evolutiva. Mas lembra o que Jesus falou? Que essa morada não é nossa. Aonde é a nossa morada? A Terra. Nós vamos ali complementar a nossa evolução. Quando nós tivermos condições, vamos voltar à Terra. Os capelinos não estão mais entre nós. Já voltaram para a capela. E esses, todos degradados, vão retornar à Terra
no momento que eles conseguirem lapidar o seu perispírito, o seu espírito, né? Que eles atingirem a evolução necessária, a compatibilidade, eles vão voltar para a Terra. Então isso é um degredo momentâneo. Agora é interessante que eu estava assim, reparando o que tu estava falando, né? E que é o pavor deles ali. Então assim, ó, teu livre-arbítrio, ele é cortado para te levar para aquele planeta, mas ele se mantém dentro do planeta para a opção de tu encarnar quando tu achar que realmente aquilo ali é a única opção que tu tem. Enquanto tu não aceitar aquilo ali, tu continua naquele mesmo planeta, só que no formato... Porque senão não teria questão educativa. Se o espírito não aceita essa tarefa, ele vai só gerar revolta. Se ele for compulsório, o que acontece? Ele vai só se tornar um espírito revoltado. Ele não aprende com isso. Ele tem que querer aceitar isso. Que difícil isso aí. Eu pensei que fosse assim, vai para lá e já encarna uma vez para, né? Mas aí fica na erraticidade, né? Fica na erraticidade. A erraticidade é o intervalo entre encarnações. Ele tem o livre-arbítrio dele. Se ele não quer, ele fica na erraticidade. Só que vocês se lembram o seguinte: como é que os perispíritos estão lá ainda? Quase materiais. Né? Tudo bem, mas eles estão adaptados ao ambiente? Não. Eles estão adaptados a qual ambiente? A Terra. Mas eles estão no planeta que tem 5 vezes mais gravidade, mais densidade que a Terra. O que acontece com eles? Eles sofrem isso. Como se uma pessoa tivesse ido numa espaçonave, descido nesse planeta e chegado lá sem adaptação. Eles vão ser adaptados quando reencarnarem. Aí o perispírito deles vai estar adequado e na próxima vez que aquele espírito desencarnar lá, ele não vai sofrer mais isso. Por quê? Porque o perispírito dele já vai estar adaptado àquele ambiente. Lúcius, eu não consigo aceitar isso. Olhe para eles. Eles mal articulam palavras, são grunhidos. Eles comem com as mãos sujas de terra. Nós aprendemos que a alma sempre avança, que não existe marcha ré na evolução. Mas colocar um espírito que já compôs sinfonias ou construiu arranha-céus dentro disso, isso não é apenas um castigo, mestre. Parece teologicamente errado. É como pegar um universitário e obrigá-lo a voltar para o jardim de infância. Cuidado com a arrogância do intelecto, André. Você está confundindo o músico com o instrumento. Quem é o instrumento e quem é o músico? Vocês entenderam? Quem é o instrumento? É o corpo, não é? O corpo. E quem é o músico? O espírito. Então, o músico não deixa de conhecer a música, de saber tocar. O problema dele é o seguinte: ele não tem um instrumento adequado naquele momento. Por quê? Pelo livre-arbítrio dele. E aí o véu do esquecimento não permite que ele automaticamente refaça tudo que ele fez. Não naquele momento, mas aquilo está no subconsciente. Vocês vão ver nos outros vídeos que eles vão usar a providência divina, permite que eles utilizem, porque eles não podem saber quem eles foram. Porque senão eles vão tentar fazer o quê? Escravizar aqueles outros, porque eles vão saber que eles conseguem. Então, por isso a importância do véu do esquecimento. Mas inconscientemente eles vão usar aquele conhecimento em auxílio deles e dos demais ao redor. Porque a grande maioria ali são espíritos nativos do planeta. Você tem que entender que assim, esse planeta não constitui apenas de degradados da Terra. Esses degradados é uma fração dos espíritos que estão aí. Por que os magos negros têm que ficar daquele jeito? Porque senão eles iam pegar aqueles espíritos primitivos e eles iriam se tornar reis ali, supremos, iriam escravizar aquilo ali, iriam fazer guerra, porque um ia querer ter mais poder que o outro, iriam fazer guerras, iriam fazer tudo que eles estão fazendo na Terra. Então, em vez de ajudar a evolução, eles estariam prejudicando a evolução.
Então a espiritualidade superior não permite que isso aconteça. Então, eu sei que a gente tem um longo caminho, pelo menos eu, né? Para aprender, para evoluir. Todos nós. Todos nós. Mas eu quero perguntar lá para frente, porque isso aí começa a ser perturbador, assustador. Porque... É verdade. Mas sabe por que a espiritualidade mostrou isso? Isso aí está nas obras do Divaldo. Por que isso está sendo mostrado para nós agora? A minha pergunta. É para chocar mesmo. Esse é o objetivo. Então eu quero saber, lá na frente, se existem relatos. Eu vou falar em palavras assim, mas vocês vão entender. Do final, do paraíso, da parte boa. E como foi que as pessoas, os espíritos, chegaram lá. A evolução boa para se chegar lá, porque aqui a gente só está vendo que não se deve fazer. Nós vamos chegar nesse estágio. Do quê? Ou não tem ainda? De relatos, de coisas... Claro que sim, acabei de dizer, espíritos puros, purificados, que existem vários. Tá? Então, para ver isso. Jesus fez essa evolução. Jesus talvez tenha sido, na época da evolução dele, para ter uma ideia, Jesus é mais antigo que o nosso sistema solar. Tá? Ele fez a evolução antes do nosso sistema solar. Talvez lá naquele orbe dele, durante a evolução dele, ele tenha sido degradado também. A gente não sabe isso. Mas isso é uma coisa que isso está, que nem ele falou, está na física. Isso são leis divinas. Então todos os espíritos que já evoluíram passaram por isso, com certeza. Talvez ele nunca tenha sido degradado, mas ele passou por toda essa caminhada. Ele foi colocado num planeta primitivo, depois, nesse mesmo planeta, em outro, num planeta de expiação e provas, que é o nosso caso, né? Depois num planeta regenerador, depois no planeta feliz, nos mundos angelicais, onde ele se encontra. Entendeu? Nós nunca vamos ser Deus, porque a criatura não pode se igualar ao Criador, nunca. Mas nós vamos ser Cristos, né? No caso. Não, eu vou dizer assim, ó. Tá com muita pressa, Nora? Não, eu gosto de ser positiva. Não, só uma coisa assim, que viu? Deus, eu acho que a criatividade que ele tem para colocar esses filhos na linha, como seria bom se a gente conseguisse isso com os nossos filhos, né? Exato. Mas, Norma, assim, eu não posso ter pressa, porque assim, nós temos muito ainda. Só a esperança de ter algo bom, né? Mas de que as pessoas conseguiram. Uma coisa importante é não desanimar, é procurar sempre a cada dia melhorar. E para isso nós vamos porque meu amigo diz ali, ó, tentar acreditar em muita coisa. Dezenas e dezenas de vezes que voltar ainda aqui para ir evoluindo. Sim. Se eu der um violino quebrado e sem cordas para o maior virtuoso da Terra, a música sairá horrível. O virtuoso desaprendeu a tocar? Não, mas o instrumento não permite que ele toque. Exatamente. O espírito não regride. A inteligência, a memória, as conquistas morais, tudo isso está arquivado no perispírito. Mas a manifestação disso no mundo físico depende do corpo. Isso não é involução espiritual, André. É restrição educadora. Imagine que os exilados são pilotos de Fórmula 1. Eles tinham carros velozes na Terra, corpos cerebrais ágeis. Mas eles usaram esses carros para atropelar os outros, para correr riscos desnecessários, para a vaidade. Agora, a direção da prova, Deus, tirou o carro de corrida e lhes deu um trator pesado. O piloto esqueceu como dirigir? Não. Mas tente fazer uma curva a 300 km por hora com um trator. É impossível. O corpo do gigante de Quiron é o trator. É forte, resistente, aguenta as tempestades deste planeta, mas é lento. O cérebro deles não processa pensamentos abstratos rápidos. Então eles vão se sentir presos? Vão se sentir angustiados no início. A mente quer voar,
mas o cérebro biológico só quer comer e dormir. E é exatamente desse conflito que nascerá a humildade. Eles usaram a inteligência para o mal na Terra. Agora, a inteligência ficará adormecida, abafada pela carne densa, para que eles sejam forçados a desenvolver algo que lhes falta, o instinto de fraternidade. Para sobreviver aqui, sem tecnologia, eles terão que cuidar uns dos outros. A dor une o que a vaidade separou. Além disso, André, há uma razão puramente biológica. Olhe para a atmosfera deste planeta. É densa, o magnetismo é pesado. Se um corpo humano da Terra, delicado como seu antigo, nascesse aqui, morreria em minutos. Os pulmões não aguentariam. A pele queimaria. O corpo do gigante, que você chama de regressão, é na verdade uma obra-prima de engenharia de sobrevivência. Os engenheiros siderais não estão punindo os exilados. Estão dando a eles o único traje espacial capaz de suportar a vida neste mundo. Agradeça a este corpo rústico, André. É ele que permitirá que esses bilhões de irmãos continuem sua jornada, em vez de ficarem perdidos no espaço. Então, é um recomeço. Eles não viraram animais. Eles são homens reiniciando a civilização do zero. Não existe metempsicose, a volta do espírito humano ao corpo animal. O gigante de Quiron é um hominídeo, tem o germe da razão. E com a chegada desses espíritos exilados, esses corpos vão evoluir rápido. Em alguns milênios, esses brutos serão os cientistas e filósofos de uma nova era dourada em Quiron. Assim como nós fizemos na Terra, vindos de Capela. Todos sabem o que é metempsicose? Virar bicho, voltar para bicho. No hinduísmo diz que nós estamos hoje encarnados como seres humanos. Nós podemos, na próxima encarnação, ser um animal. Um cavalo, um cachorro, um macaco, ou ir ao mundo vegetal, ser uma árvore, uma planta. Isso é metempsicose. E isso não é doutrinariamente correto. Por quê? Porque senão estaríamos fazendo a evolução contrária. Porque já fomos animais, já fomos vegetais. Isso nós já fizemos. Então agora, nesse momento... Na realidade, a gente já passou porque nós estamos na Terra, que foi um planeta, né? Exatamente. Já foi um planeta igual a Quiron, primitivo. Pois é, então volta naquilo que eu falei, que a Quiron com certeza acredito, né? Dúvida. Mas nós não iremos, nós aqui, talvez estejamos mornos. Talvez estejamos mornos. Daí a gente vai. Mas os mornos também vão para Quiron. Os mornos vão para Quiron. Também vão, né? Mas não naquela parte... Não, mas vai reencarnar ali também. Tudo bem. Vou reencarnar no corpo mas na parte mais light, né? A coisa só piora. Mas a gente já foi pior. Nós temos que ir embora. Não, eu quero dizer ali, não lá no Quiron, na parte para o lado dos magos negros. Pessoal, nós temos que encerrar, já está passando o horário. Então vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, a espiritualidade superior, aos nossos benfeitores, especialmente a espiritualidade amiga dessa casa, Dr. Bezerra e essa falange amiga, por ter proporcionado que esse encontro transcorresse da normalidade e que fosse proveitoso a todos nós. Então, muito gratos. Pedimos agora então que os irmãos que aqui foram trazidos no início desse trabalho, para que pudessem participar desses estudos dessa noite, que eles possam carinhosamente agora serem recolhidos junto ao corpo mediúnico dessa casa, encaminhados às instituições do astral ou dessa mesma casa que melhor se sintonizem com as suas necessidades. Pedimos agora também que possamos estar de retorno aos nossos lares familiares e afazeres, com a proteção dos nossos mentores e guias espirituais, que possamos estar levando junto aos nossos entes queridos uma centelha dessa, de tudo que estamos recebendo aqui nessa noite. Então, muito gratos, em nome do nosso Mestre Jesus, vamos dar por encerrado esse estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.